Olá, eu sou a Priscila Ferreira, aluna da Uninter, RU 3433597, Polo Santos. A apresentação a seguir é sobre a cultura surda, a história dos surdos e sobre Libras, e a responsabilidade social que todos nós temos. Trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Nesse slide eu conto um pouco sobre as características de cada época e como os surdos eram vistos. Na antiguidade, de acordo com Márcio Nora, para os gregos e os romanos, em linhas gerais, os surdos não eram considerados humanos, não tinham direito à vida. A surdez era considerada uma maldição dos deuses. Nessa época, os surdos que não eram mortos viviam miseravelmente como escravos ou eram abandonados. Uma curiosidade é que para o filósofo Aristóteles, nesse período, o sentido mais importante para o desenvolvimento do pensamento era a audição. Assim, os nascidos surdos não poderiam jamais desenvolver o pensamento. Estavam reduzidos ao mesmo patamar que os animais. Na Idade Média, muitos relatos sobre as pessoas surdas foram perdidos, pois muitos surdos ainda estavam sendo banidos da sociedade. A concepção de que os surdos eram incapazes e limitados prevalecia. Os surdos eram privados do casamento para não gerarem outros surdos e também não tinham direito à escolarização. Não era permitido que frequentassem os mesmos locais que os ouvintes e não tinham direito ao testamento, pois não possuíam uma língua inteligível. Os surdos não possuíam acesso à religião, pois por não terem uma língua inteligível, suas almas eram consideradas mortais. A partir da análise desse contexto, a Igreja iniciou uma tentativa de educar e doutrinar os surdos. Os monges que estavam em clausura e haviam feito o voto do silêncio para não passar os conhecimentos adquiridos pelo contato com os livros sagrados, foram convidados pela Igreja Católica a se tornarem preceptores dos surdos. Vale ressaltar ainda que, embora os monges utilizassem uma língua gestual, seu foco de trabalho era voltado para a oralização dos surdos. E o que é oralização? Oralismo tinha como principal objetivo ensinar os surdos a articulação da fala e a sua compreensão através da leitura labial. Na Idade Moderna, nesse período, os estudos sobre as pessoas com surdez tornaram-se mais disponíveis. Muitos estudiosos renomados começaram a investigar a surdez e traziam diferentes concepções sobre os surdos. Alguns começaram a apontar a importância da língua de sinais para o desenvolvimento das pessoas com surdez. Porém, a maior parte desses estudos ainda trazia a língua oral auditiva, como sendo a única capaz de libertar os surdos de seu isolamento e possibilitar uma forma de comunicação. Muitos filósofos, professores, médicos e pesquisadores da época recomendavam a imposição da língua oral para a educação e comunicação dos surdos. Nesse período, uma importante declaração foi realizada por Girolamo Cardano, médico e filósofo, que reconheceu que a surdez não era um impedimento para a razão e a instrução. O verdadeiro início da educação dos surdos surgiu com o monge beneditino Pedro Ponce de León, que se dedicou a educar e ensinar os sacramentos sagrados a surdos de famílias nobres. Ele ensinava a falar, ler, escrever e rezar. Alguns aprenderam filosofia, astrologia e, através de suas faculdades intelectuais, demonstraram que eram capazes de aprender. León utilizava uma metodologia pautada na escrita e na datilologia, que é o alfabeto manual, e oralização. Na época, havia uma grande preocupação em oralizar os surdos, em especial os primogênitos, pois legalmente, se estes não aprendessem a falar, não teriam direito à herança da família. Conforme Honora, o padre Juan Pablo Bonet publicou em 1620 em Madrid o tratado de ensino de surdos chamado Redação das Letras e Artes de Ensinar os Mudos a Falar. Esse tratado previa a escrita sistematizada do alfabeto, como facilitador da oralização.
Bonnet acreditava que seria mais fácil para os surdos aprenderem a falar e ler se cada letra do alfabeto fosse substituída por uma forma visual. Porém, há relatos de que já havia sido publicada uma representação do alfabeto manual aproximadamente 30 anos antes da publicação de Bonnet em 1620. É importante ressaltar que não podemos atribuir uma data ou um nome específico para a criação da língua de sinais, pois ela existe desde que existem surdos, ou seja, desde o início da humanidade. John Boer, em 1644, publicou o livro A Língua Natural da Mão e Arte da Retórica Manual, que defendia o uso do alfabeto manual, da língua de sinais e da leitura labial. Ele acreditava que a língua de sinais era capaz de expressar os mesmos conceitos que a língua oral. Tentou criar uma academia de surdos, sem ter sido bem-sucedido, pois seus estudos na época não foram bem vistos por seus contemporâneos, que defendiam a oralização e a língua oral auditiva. No final da Idade Moderna, um grande nome apareceu: Charles Michel Lepé. Contam que Lepé manteve contato com surdos carentes que perambulavam pela cidade de Paris, procurando aprender sua forma de comunicação e sistematizar seus estudos sobre a língua de sinais. Seu método combinava os sinais utilizados por seus alunos com a gramática da língua francesa, e foram denominados sinais metódicos e utilizados até 1830. Ele foi o primeiro a considerar que os surdos já tinham uma língua. Fundou a primeira escola pública para surdos em Paris, o Instituto Nacional para Surdos Mudos, em 1760. Morreu em 1789, quando já havia fundado 21 escolas para surdos na Europa. No primeiro Congresso Internacional de Surdo-Mudo, no ano de 1878, em Paris, foi definido que o melhor método para educar os surdos era a oralização e a utilização de gestos nas séries iniciais. Em 1880, aconteceu em Milão o segundo Congresso Mundial de Surdos-Mudos, em que foi promovida uma votação para decidir entre a oralização e a língua de sinais, e definir qual seria o melhor método para a educação dos surdos. Após a votação, a oralização venceu e a recomendação oficializada foi do oralismo puro, proibindo-se totalmente o uso de sinais. Apenas um surdo esteve presente ao Congresso, mas não teve direito a voto. Trajetória histórica: a língua brasileira de sinais. A educação de surdos no Brasil difere de outros países, pois um dos seus idealizadores foi Ernest Rouet, ex-aluno surdo do Instituto de Paris, trouxe documentos importantes referentes à língua de sinais francesa e o alfabeto manual para o nosso país. Dessa forma, ajudou a sistematizar nossa língua de sinais, que sofreu grande influência da língua de sinais francesa, e fundou a primeira escola brasileira para surdos. Rouet solicitou ao imperador Dom Pedro II um prédio para fundar o Instituto dos Surdos Mudos do Rio de Janeiro, em 26 de setembro de 1857, que é o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Em 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. O INES hoje é um centro de referência nacional na área da surdez e atende alunos surdos desde a educação infantil até o ensino médio. É importante ressaltar que a língua portuguesa possui um canal comunicativo oral auditivo e a Libras um canal visual gestual. Nesse sentido, são línguas totalmente independentes. Uma não está apoiada na outra. Libras não é a sinalização da língua portuguesa. Libras é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. A partir de 1980, em nosso país, começou a ser pensada uma concepção bilíngue de educação para surdos. A partir de 2002, Libras foi reconhecida como a segunda língua oficial de nosso país, ou seja,
Libras não é uma linguagem, e sim uma língua capaz de expressar conceitos concretos e abstratos. Hoje, no Brasil, uma pessoa que saiba Libras fluentemente é considerada bilíngue. Cultura surda. Caracteriza-se como cultura surda o modo de aprender o mundo, que gera valores, comportamento comum, compartilhado e tradições socio-interativas. Nessa perspectiva, pode-se aprender uma atitude surda, ou seja, as pessoas surdas não querem ser vistas como deficientes auditivos, o que implica em uma visão negativa da surdez. A atitude surda está em ser membro de uma comunidade, aceitar e ser aceito como membro dessa cultura surda. Ser surdo não é apenas uma condição audiológica, mas sim condição de pertencimento a uma cultura diferenciada. A cultura surda engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos mais corriqueiros da vida de cada um, mas também o grupo social que constituem. A privação do sentido da audição não inviabiliza a interação linguística, a participação social ou a produção cultural das pessoas surdas. Como pontos da cultura surda, nós temos a visualidade, a língua de sinais, as associações e organizações e a literatura surda. Em todo o território nacional é reconhecida a língua brasileira de sinais, Libras, como a segunda língua oficial de nosso país. Porém, podemos encontrar variações de sinais conforme a região. Você conseguirá compreender e conversar com surdos de todo o país, porém alguns sinais sofrem variações regionais de estado para estado ou de região para região, assim como acontece com os sotaques. Isso, mais uma vez, confere status linguístico, pois sabemos que toda língua é cultural e possui íntima relação com o meio. Na cultura surda, há literatura, poesia, teatro, história e outros componentes que valorizam a língua de sinais e o modo de vida de pessoas surdas. Essas produções culturais e artísticas visam também mostrar politicamente a legitimidade dessa identidade. Libras também é formada por recursos de expressão ou comunicação. Recursos de expressão podem ser entendidos como ferramentas ou técnicas auxiliares na comunicação visual gestual. Os ouvintes e as Libras. A inclusão de pessoas surdas na sociedade requer considerar a relação que essas pessoas estabelecem com o mundo oralizado. Requer também compreender a relação interpessoal surdo-ouvinte, tendo em vista que a inclusão não é um processo que se dá isoladamente na sociedade. A comunidade surda abrange, além dos membros surdos, os pais, os amigos, os professores, os intérpretes, os familiares, ou simplesmente as pessoas que se relacionam com surdos e que se comunicam através da linguagem de sinais. A língua de sinais é uma língua que apresenta especificidades linguísticas e sua aprendizagem está relacionada com sua necessidade de uso, como acontece com qualquer outra língua. Neste sentido, a inserção do indivíduo ouvinte na comunidade surda é um fator preponderante de aprendizagem da Libras. Na sala de aula, a presença do aluno surdo em um ambiente promove a diversidade cultural no ambiente escolar e o convívio diário faz com que os alunos ouvintes percebam o mundo surdo, sua cultura e sua língua. É uma língua com características distintas da oral, assim a forma com que os surdos se expressam desperta no ouvinte o interesse. E esse interesse não é somente pela Libras, mas também pelas questões surdas, colaborando em suas interações. Incluir é mais que permitir a convivência em espaços comuns. Capacitação de ouvintes em Libras. Mesmo com todos esses avanços, a Libras ainda é pouco conhecida e usada entre os ouvintes. Para mudar essa realidade, precisamos tratar a língua brasileira de sinais como realmente nossa, defendendo-a e procurando aprender mais sobre ela. Mais do que considerar Libras como segunda língua, ter instituições que ensinam português e Libras a ouvintes e surdos, ou seja, instituições bilíngues, seria um avanço considerável. Crianças surdas seriam alfabetizadas em Libras e em português ao mesmo tempo, o que facilitaria a aprendizagem e a sociabilização. Há diversos cursos no país para o aprendizado de Libras, inclusive plataformas online e gratuitas.
O INES oferece um curso de 2 anos e meio e muitas outras instituições como o Senai, a USP e com cursos EAD e até mesmo aplicativos possibilitam o aprendizado e o entendimento de Libras. Experiências locais bem-sucedidas com Libras em Santos, São Paulo. A Escola Municipal Pedro II apresentou um coro infantil que era praticamente uma coreografia com as mãos em Libras. 22 alunos da escola cantaram a música A Paz, do Roupa Nova, no saguão do Paço no centro, marcando o Dia Nacional dos Surdos. Além disso, alunos ouvintes surdos têm aulas semanais de Libras durante as disciplinas no ensino regular, tudo planejado entre professores e intérpretes. Algumas ideias para melhorar a divulgação da Libras. Para promover a Libras, o Polo Uninter de Santos pode oferecer cursos em módulos profissionalizantes para os estudantes de qualquer curso matriculado na Uninter. Promover a cultura surda para a compreensão e entendimento dos ouvintes, além de apresentar a literatura surda através de livros. Destacar e divulgar eventos e produções culturais na cidade para os alunos. Essas são as referências bibliográficas das pesquisas para a elaboração desse portfólio. Eu gostaria de agradecer e espero ter contribuído para o interesse de vocês sobre a importância do aprendizado de Libras. Obrigada!